Você conhece a cronologia acerca da discussão da reforma tributária no Brasil? Antes de mais nada, é importante informar que essa discussão não é uma pauta relativamente recente em nossa história. Data de 1891 a primeira reforma tributária. Sua principal característica foi a bitributação, onde competia exclusivamente à União e aos estados a cobrança de impostos. Após 3 constituições e diversas alterações legislativas, foi promovida a segunda maior reforma tributária do Brasil, datada da década de 1960, por meio da Emenda Constitucional número 18, que promoveu alterações na Constituição vigente, a Constituição de 1967 e o Código Tributário Nacional. Duas foram as principais características dessa segunda reforma. A primeira foi a tentativa da eliminação da cumulatividade dos impostos. A segunda característica diz respeito à tentativa de adoção do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA. As tentativas da segunda reforma foram frustradas graças aos incentivos fiscais promovidos pelo governo federal no intuito de atrair investimentos para o país. Com isso, diminuiu-se a arrecadação de receita e foi necessária a criação de uma contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, o que marcou o retorno da cumulatividade no sistema tributário nacional. No ano de 1987, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apresentou nova proposta de reforma tributária. Nela, se propunha a criação de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, com a junção basicamente de 2 impostos, um de natureza de competência estadual, o ICMS, e outro de competência municipal, o ISS. Esta proposta não foi adiante, graças à enorme rejeição dos municípios e estados, por medo de perderem de suas competências o grande volume de arrecadação que detinham. No ano de 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, voltou à pauta do dia, desta vez por meio da PEC número 175. Os objetivos que ela tinha basicamente eram a redução do custo Brasil e o aumento da competitividade do Brasil no cenário internacional. Outra inovação apresentada dessa vez nessa proposta era a inserção da União no grupo dos entes que se valeriam da junção dos impostos. Somado ao cenário internacional e à ausência de força política no cenário nacional, a proposta também foi deixada de lado e a discussão a respeito da reforma tributária postergada. A PEC 233 previa a criação de um IVA federal, com a unificação de 5 tributos. Também previa a unificação da legislação do ICMS, estabelecendo a cobrança no destino. Além do mais, previa a criação de um Fundo Nacional para o Desenvolvimento Regional. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 320 mil normas tributárias. Tramitam no Congresso Nacional pelo menos 2 propostas de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição número 45, apresentada em abril de 2019 na Câmara dos Deputados, propõe um IVA nacional, com a mesma cobrança para todos os entes. Já a proposta de emenda à Constituição número 110, apresentada em julho de 2019 no Senado Federal, propõe a criação de um IVA dual, no qual existiriam 2 tributos, sendo um de abrangência federal e o outro com cobertura estadual e municipal. De acordo com esta PEC de 2008, o ISS não seria alterado. No entanto, os estados produtores mais ricos, como São Paulo e Minas Gerais, exerceram um poder de veto e atuaram fortemente contra esta reforma. Assim como nas demais propostas, o que se pretende é a simplificação da incidência dos impostos, com a adoção do Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, tal como acontece em países como a Alemanha, Austrália, Canadá e Japão. Especialistas estimam que, em caso de implementação da reforma, será necessária sua adaptação entre 5 e 10 anos, para que possa ser mitigada a aplicação do sistema tributário atual.